Sejam bem-vindos a mais um programa do Nebulosa Café Especial. Esse programa está sendo gravado diretamente da Feira do Livro da Unesp e hoje a gente vai apresentar para vocês uma fala de um colega muito querido que vem falar conosco hoje sobre Masud Khan e a tradição inglesa de psicanálise. Só para apresentar um pouco o Masud Khan também, Masud Khan foi um psicanalista paquistanês, falecido em 1989, superou várias tragédias familiares e emigrou para Londres, onde ele colaborou principalmente com Anna Freud e Donald Winnicott. Nós sabemos que Masud Khan é um dos maiores colaboradores de Donald Winnicott e trabalhou com ele praticamente até quando Winnicott faleceu. Ele era um editor habilidoso, contribuiu para obras seminais na psicanálise e destacou-se pela sua criatividade e sensibilidade clínica, sobretudo a partir de alguns conceitos acerca da sexualidade, do self e da clínica dos casos mais difíceis na psicanálise. E para falar sobre Masud Khan, a gente vai receber hoje o Henrique Silva, psicanalista pelo CEP de São Paulo, historiador e mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, supervisor clínico, professor e coordenador de grupos de estudo e de seminários de psicanálise. E aqui, à medida em que o Henrique vai falando, a gente vai discutir a vida e a obra de Masud Khan, justamente sobre essa tradição inglesa da psicanálise e um dos autores das relações de objeto. Então, Henrique, é com você. Oi, Sérgio, é um prazer estar de novo aqui contigo, nesta gravação na feira, e o convite que você fez foi para que a gente pudesse conversar com os colegas a respeito de um teórico que, sem dúvida alguma, ele tem contribuições muito especiais para a clínica contemporânea, né? Você fez uma introdução, já situando Masud Khan dentro da tradição da psicanálise inglesa, e eu chamaria a atenção para alguns pontos. Uma das grandes contribuições dele, enquanto um psicanalista que se situa dentro da tradição inglesa, foi a de justamente dedicar muito espaço na produção teórica dele e clínica para aspectos ligados à relação entre analista e paciente, ou seja, a prática clínica no seu dia a dia, né? E dentro dessas questões, e por isso talvez ele seja um autor que nos interessa muito para as questões contemporâneas, dentro dessa tradição de discutir o para-analítico, o processo de escuta, né, os processos contratransferenciais entre analista e paciente, ele se dedicou a algumas questões, como você bem sabe, né? Você já citou algumas, e eu queria trazer uma em especial, dos colegas que estão escutando a gente, que é a questão da esquizoidia, né? Esse foi um dos temas que Masud Khan se dedicou, buscou apoio em autores contemporâneos a ele, como Fairbairn, né? À época, lá no início, nos anos 40 ainda, e nos deixou um legado muito interessante sobre as personalidades esquizoides, nos ajudando, inclusive, a entender muito, né, de como essas personalidades hoje, nos dias atuais, estão muito presentes e cada vez, eu diria, até mais presentes, como um tipo de personalidade que se protege, que se organiza e que se protege de pressões muito fortes da realidade. E é sobre isso que a gente poderia conversar, né? Nós sabemos, assim, de antemão, que Masud Khan, um indiano,
né, que nasceu no Punjab, depois o território se transformou numa área do Paquistão, mas originalmente era da Índia britânica, ele vai para a Inglaterra muito cedo, né? Salvo engano, com 20, 22 anos de idade. Vai para a Inglaterra para fazer a sua análise pessoal, mas, na verdade, ele acaba, além disso, adentrando no território da formação psicanalítica e se transforma num psicanalista bastante atuante na época. Talvez uma das primeiras grandes ligações que ele teve na Inglaterra tenha sido justamente com Anna Freud, né? Em seguida, ele vai grudar um pouquinho no Winnicott e vai ser talvez um dos principais colaboradores do Winnicott durante praticamente toda a existência dele. Mas nesse processo, é interessante a gente perceber que o apego dele por essa questão da esquizoidia talvez nos ajude a entender o quanto tudo aquilo que nós escrevemos, de alguma forma, tem a ver um pouco com a nossa história pessoal, né? É muito difícil separar escritor e obra. Embora alguns digam que isso é possível, eu acredito que é uma bobagem querer separar. E o Kahn, ele vem de uma tradição familiar onde uma das coisas que mais se destaca na sua história infantil e familiar é a questão da ausência, né, ou de uma presença bastante ausente, tanto dos aspectos maternos quanto paternos. Primeiro que a questão paterna é marcada por uma espécie de tragédia pessoal muito precoce. Ele nasce já com um pai com uma idade bastante avançada e o pai morre muito cedo. A mãe enfrentava alguns problemas também de saúde emocional e muito cedo também o relegou a um plano secundário. Então, uma das estratégias de Massoud Kahn, ainda criança, foi criar um espaço de existência pessoal muito protegido, e eu acredito que isso, de alguma forma, se reflete praticamente toda a obra dele, né, que sempre tratou de questões maternas, né, sempre tratou de personalidades que carregavam consigo retraimentos muito fortes, ou então aspectos perversos também muito fortes, né, na questão da sexualidade em especial. Então, nesse ponto, a gente entende o quanto ele traz um histórico familiar e ambiental que prepara o terreno para que ele possa nos contribuir, talvez mais tarde, com grandes questões teóricas, né, com aspectos muito interessantes. E dentre esses aspectos, eu queria chamar a atenção para a esquizoidia. Esse é um tema em que ele se depara com aquilo que ele vai chamar de um novo tipo de paciente. Um texto que ele escreve em 1949, e que está num livro chamado A Privacidade do Self, é um texto onde ele se dedica muito a falar de aspectos dessa personalidade esquizoide. E dentre esses aspectos, ele vai nos destacar um em especial, entre vários. Primeiro, que se trata de uma personalidade que faz do retraimento uma marca, né? Esquizoidia. Primeiro, você tem que entender a esquizoidia como se valendo de um traço dissociativo. Nós não estamos aqui no terreno da repressão, né, no terreno do recalque. Nós estamos no terreno em que o indivíduo muito precocemente tem que se valer de defesas muito primitivas, e uma delas, a gente sabe, tradicionalmente, é a dissociação, ou seja, a mente ela é usada de uma forma muito precoce para, de alguma forma, ficar no lugar daquilo que seria a minha capacidade de me relacionar com as pessoas e com o mundo em geral. Então, esse novo tipo de paciente que ele vai observando e que, na verdade, não só o esquizoide, mas as personalidades borders, por exemplo, que fazem parte de muitos estudos nesse momento, vão lhe chamar a atenção por diversos aspectos. Entre eles, o uso de uma defesa dissociativa, um retraimento afetivo muito forte, ou seja, uma dificuldade muito grande de construir relacionamentos. Por isso que eu disse que é um autor que tem muito a nos falar sobre questões contemporâneas,
porque basta virar para os lados e a gente vê pessoas se defendendo o tempo inteiro com processos de retraimento afetivo, com processos de uma recusa à construção de laços, né? Por quê? Porque são pessoas que, de alguma forma, carregam uma dificuldade muito grande na construção da confiança em relação aos seus ambientes e às outras pessoas. São indivíduos que, de alguma forma, sofreram muito precocemente processos intrusivos, invasivos. Ou seja, eu citei o exemplo dele na questão materna e paterna. Isso serve de exemplo para a gente imaginar o quanto podem ocorrer falhas muito primitivas na relação entre pais e bebês, pais e crianças, que deixam crianças, vamos dizer, tendo que construir a sua personalidade de uma forma a se protegerem sempre daquilo que está fora delas e que possivelmente carrega ameaças de invasão e de intrusão, né? Então, em função disso, a esquizoidia, esse retraimento, faz com que cheguem nos consultórios pessoas cujo tratamento seria muito desafiador à época. Por quê? Porque a psicanálise nos anos 40 e nos anos 50, tradicionalmente se sustentava numa prática, vamos dizer, muito clássica, sustentada em Freud, e todos nós sabemos, de alguma forma, que a psicanálise clássica, ela se voltou e foi construída muito para o tratamento de pacientes que possuíam algum grau de amadurecimento que desse a eles uma chance de chegar no consultório, poder fazer associações, poder se valer das suas recordações, poder, de alguma forma, perceber, ter a percepção de conteúdos inconscientes que estavam surgindo, pessoas que de alguma forma sonham e falam dos seus sonhos, né? Ou seja, pessoas que de alguma forma poderiam colaborar com um processo terapêutico. E esses pacientes esquizoides, borders e outros mais primitivos, eles foram um verdadeiro desafio desde muito cedo. Inclusive, muitos deles não eram considerados analisáveis, por exemplo. Ou seja, pareciam pertencer muito mais ao terreno, digamos assim, da loucura do que da análise, né? Isso exigiu que muitos autores da psicanálise, entre eles o Massoud Khan, começassem desde muito cedo a se perguntar que tipo de ambiente terapêutico, que tipo de analista é necessário para dar conta, vamos dizer, deste tipo de demanda que surge. Então, veja, isso fala do que é a psicanálise, né? Ou seja, nós somos psicanalistas que atuamos em função da demanda que chega até nós. Não existe, Sérgio, me parece, uma psicanálise que possa ser vista como geral e que atenda a todas as situações. Isso é uma ilusão nossa. E nem autores que sejam suficientes para dar conta desse conjunto de personalidades que chega até nós. É por isso que o desafio de quem se interessa pela psicanálise, seja estudando ou profissionalmente, não é o desafio de se apegar demasiadamente a um ou outro autor, mas ter a capacidade desse diálogo e dessa comunicação, porque você nunca vai saber que tipo de subjetividade está ali se apresentando, né, a você. E que os autores no conjunto, sejam eles quais forem, quem forem, eles vão nos contribuir muito, porque todas as teorias foram construídas a partir de olhares específicos sobre determinadas subjetividades. Freud enxergava muitos neuróticos na sua clínica. Lacan começou a sua atividade muito vinculada à questão da paranoia e das psicoses. Ferenczi foi um dos pioneiros na questão dos pacientes mais regredidos, confrontando-se, né, com todo um grupo de analistas contemporâneos a Freud, que não entendiam muitas vezes o quanto aquilo já era o preparo, talvez, para uma ampliação muito forte da psicanálise mais tarde. O Winnicott, até por ser pediatra, trouxe a psicanálise para um campo ainda muito precoce da relação mãe-bebê, nos mostrando que talvez a explicação, o entendimento para diversos quadros psicóticos estivesse ali, lá no início, muito antes
né, do processo de amadurecimento egóico. Né? Enfim, e cada um dos autores tem uma história específica, por quê? Porque tem uma clínica específica, né, construiu teorias a partir dessa clínica específica. E foi assim com o Kant também, né, que na sua proximidade com uma clínica com pacientes mais regredidos, esquizoides, perversos principalmente, nos deixou, vamos dizer, um legado muito interessante. E como resposta a essa pergunta que ele se faz, que tipo de ambiente, que tipo de analista nós temos que ser para tentarmos dar conta dessas demandas subjetivas que trazem riscos de fragmentação, ameaças de colapso, né? Ou seja, personalidades cuja integração ainda não alcançou um nível razoável, até mesmo para poderem recalcar ou reprimir determinados conteúdos, né? Ele nos fala desde muito cedo num tipo de ambiente, num tipo de setting, num tipo de consultório que deveria começar a prestar atenção muito cedo num ponto. E isso, para mim, é muito importante no Kant. Ele chamar a atenção para a importância da relação que você, profissional, constrói com o teu paciente. Ou seja, para mim, ele me insere, né, naquilo que eu considero a essência da psicanálise. Se tem alguma coisa na psicanálise que pode ajudar, que pode curar, que pode contribuir com o paciente, é a partir da relação do profissional com o paciente. Às vezes, eu enfatizo isso porque todos nós estudamos, lemos, nos apegamos à teoria, nos apegamos a técnicas, mas não podemos esquecer, em hipótese alguma, que especialmente com esses pacientes mais regredidos, existe uma pessoa na figura do terapeuta, cujo processo de amadurecimento pessoal passa a ser tão ou mais importante, às vezes, do que todas as nossas andanças, às vezes, pelas teorias e por tudo mais. Eu não estou subestimando isso, me entendam. É chamando a atenção para o quanto a tua capacidade de se relacionar vai ser decisiva no tratamento com esses pacientes regredidos. Então, isso chama a atenção, seguindo outros autores, isso chama, né, a atenção, e grande parte da atuação dele vai ser a partir, né, de como vai se dar esse manejo da relação dele com os determinados pacientes, né, em função do que essas subjetividades trazem. Por isso que, para mim, que vim de uma formação onde a gente escutava muito coisas do tipo: cuidado com a quebra de setting, cuidado com a quebra de setting, aquelas frases que não saem da memória até hoje, né? E nos levavam a vigiar bastante as nossas atitudes a todo instante. Hoje, essa expressão quebra de setting, para mim, ela tem um outro significado. É adaptação de setting, né? É o que eu posso fazer dentro do meu ambiente para que eu consiga compreender da melhor forma possível as demandas e as necessidades dessa subjetividade, para que o setting possa, sim, se adaptar e oferecer aquilo que talvez seja necessário, né? Necessário a continuação de um processo de amadurecimento que pode ter sido interrompido. Então, olha como a gente está num território anterior ao clássico território freudiano, que já tinha, né, um paciente razoavelmente integrado e maduro, né, o suficiente para que a sua estrutura mental, o seu ego, pudesse até colocar em ação defesas sofisticadas, como reprimir conteúdos intoleráveis. Uma pessoa que carrega fragilidades de integração, ela está, eu costumo dizer, às vezes, com seu inconsciente muito a céu aberto, com pouca capacidade de repressão. Então, os conflitos, eles são muito mais expressivos, eles são muito mais intensos. Imagina as personalidades como o esquizoide, que se retrai afetivamente de uma forma muito rígida e muito forte. Imagina um border cujo susto que ele leva, cuja desestruturação emocional que ele vive é tamanha que a agressividade pode irromper num piscar de olhos.
Então, são personalidades que, por terem enfrentado falhas muito precoces, não alcançaram um nível de amadurecimento o suficiente para o desenvolvimento de uma estrutura egóica que pudesse dar conta minimamente, sabe, das nossas demandas, das nossas necessidades instintuais, né, que pudesse dar conta das pressões da realidade externa que todos nós sofremos todos os dias. Sem essa estrutura egóica minimamente desenvolvida, nós ficamos sujeitos àquilo que o Winnicott dizia assim, a sermos arrastados pelos nossos instintos diariamente. Por isso, talvez, tanta demonstração de raiva, de ódio, ou de quadros deprimidos e melancólicos muito profundos, de intolerâncias. Por quê? Porque falta alguma coisa que me dê uma capacidade de lidar, de enfrentar. E mesmo que eu tivesse, eu não estou desconsiderando que a própria realidade em si já é um fator que nos desestrutura, mesmo que nós estejamos ali minimamente organizados. Hoje, uma das coisas que eu mais observo não são pessoas doentes, são pessoas sobrecarregadas, imprensadas, espremidas, esmagadas e adoecendo perigosamente em função disso. Por quê? Porque o dia a dia em si, ele se transforma num fator pesado que coloca em xeque muito do teu amadurecimento psíquico ao longo de toda a tua existência. Então a gente não pode subestimar, né, isso que se chama realidade externa. Né? Uma vez alcançado um certo amadurecimento, infelizmente nós não temos todas as garantias de que vamos carregá-lo para sempre. Estamos sempre sendo testados. Sempre sendo testados. O esquizoide, portanto, é alguém que padece enormemente dessas pressões externas e constrói um refúgio, sacrificando muito da sua capacidade afetiva e relacional, mas para experimentar um mínimo de apaziguamento, um mínimo de proteção, né, fazendo uso, às vezes, dos seus recursos imaginativos, fantasiosos, né, e vivendo, às vezes, nos seus casulos, nos seus redutos, tentando proteger-se desde sempre. São personalidades que eu digo que começaram muito cedinho ainda na vida, talvez crianças ainda, a terem que enfrentar uma realidade externa muito pesada. Às vezes nós temos a sorte de só começar a enfrentar essa realidade mais tarde, mas eles começaram muito cedo. Isso nos chama a atenção, então, para a importância de uma coisa que é muito típica da clínica contemporânea, uma frequência cada vez maior de subjetividades que chegam fraturadas, que chegam com processos de integração incompletos, pouco amadurecidas, porque além da realidade externa estar muito pesada, carregam falhas que talvez esteja acontecendo muito precocemente nas suas vidas infantis e familiares. Esse era o que eu queria trazer, Sérgio, e quiser bater um papo, vamos lá. Eu estava pensando justamente nisso, Henrique, a capacidade que a gente tem de inventar a clínica a cada paciente, a cada momento, e de acordo com cada sessão também. Porque o que você está trazendo em termos de clínica psicanalítica é uma questão que a gente vai precisar pensar hoje em termos... Peraí, deixa eu mudar aqui o microfone. Desculpa, gente. A gente estava pensando como é que a clínica funciona hoje. E diante dos problemas que a gente enfrenta comumente no dia a dia, a gente vai trazer uma complicação a mais para o analista ou não. Então, você está falando de um setting adaptado. E talvez o que a gente possa conversar aqui para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo é como é que seria hoje na clínica psicanalítica, a partir das contribuições da escola inglesa de psicanálise, que para quem nos conhece, para quem conhece um pouco mais dessa teoria, está falando da relação, como você apontou,
de uma relação muito precoce e de como é que isso vai aparecer lá na clínica para todos nós enfrentarmos esses pacientes que são considerados algumas vezes inanalisáveis. Então, como é que seria muito bem essa clínica adaptada hoje que a gente poderia chamar a atenção para a gente poder falar para quem não está nos ouvindo? Então, Sérgio, olha só, um ponto me chama muita atenção nesse tipo de clínica voltada para esses pacientes. Por exemplo, a gente podia pegar vários pontos, mas um tem me chamado a atenção de um tempo para cá e isso se repercute muito no tratamento dos pacientes. É como nós, profissionais, usamos a questão da contratransferência. A contratransferência é um conceito psicanalítico já muito antigo, mas que desde a época de Freud, a contratransferência, durante algum tempo, foi vista como algo a ser vigiado, controlado, porque poderia colocar em risco a relação com o paciente. Em linhas gerais, o que é a contratransferência? Uma das questões mais fundamentais no tratamento psicanalítico é que existe um terapeuta, existe um paciente e existe uma coisa chamada par analítico. A coisa funciona na relação entre os dois. O que media essa relação é a existência de um processo chamado transferência, que faz com que em determinados momentos da sessão ou durante um período, depois do paciente poder conquistar um ambiente seguro e confiável, ele relaxe a um ponto em que ele consegue transferir para você um tipo de vivência de uma forma muito espontânea, que é muito semelhante, por isso é que é uma revivência talvez, de aspectos infantis, né, vividos por ele. Então, em determinados momentos, ele pode inconscientemente dirigir-se a você emocionalmente de uma forma mais ríspida ou mais chorosa. Ele pode, de alguma forma, te colocar no lugar de uma figura muito representativa da infância dele, e nessas horas você se pergunta, eu estou sendo a mãe dele, eu estou sendo o pai, eu estou sendo... Ou seja, o processo transferencial permite que o paciente tenha uma relação contigo que, se você observar direitinho, ele está te informando sobre quem ele foi e o que ele viveu. Ora, não trabalhar com isso é, no mínimo, perder uma grandíssima parte do trabalho analítico. Nem sei se seria um trabalho analítico jogar isso de lado. Agora vem a segunda parte da questão. Isso que ele joga sobre você e esse lugar que ele te coloca produz impactos em você. Qual o terapeuta que não se impacta? Não estou dizendo o nome do impacto, mas que não se impacta diante do seu paciente. Seja pelo choro, seja pela angústia, seja pela raiva, seja pela narrativa que ele traz, seja por um sonho, seja por um desejo, seja por um pensamento. Tudo que ele joga sobre você causa um impacto. Esse impacto é que durante muito tempo poderia e pode produzir reações contratransferenciais. Contratransferenciais. É o terapeuta devolvendo para o paciente inconscientemente aquilo que impactou a ele. Isso é muito claro quando a gente faz supervisões e os nossos colegas nos trazem questões do tipo: eu estou cansada desse paciente, eu estou com um sentimento de fracasso, essa análise aqui não está indo para frente, a minha vontade é de passar o paciente para outro colega, ou então eu estou experimentando raiva, eu me pego vendo a agenda de manhã e vendo o paciente dizendo, não, hoje eu não queria trabalhar com ele. Né? Então, todo tipo de reação pode ser possível. E eu digo que é muito bom e saudável quando todos nós terapeutas podemos reconhecer, em primeiro lugar, esses sentimentos. Porque se nós formos bancar os super-heróis e dizermos essa bobagem de que nós não somos impactados, primeiro que nós estamos sendo ignorantes em negar uma coisa que é real. E segundo que nós vamos estar sendo ignorantes também ao dobro em jogar fora um conteúdo valiosíssimo. Porque se o paciente me informa na transferência, esses pacientes aqui regredidos, Sérgio,
eu disse no início, que não colaboram com o processo analítico, não trazem muitos relatos, não associam, não rememoram, não constroem insights, às vezes nem sonho têm. Esses pacientes me informam, sabe como? Quando eu me pergunto o que é que eu estou sentindo. Já que ele não fala de si, ele me conta sobre ele ao me fazer sentir no processo contratransferencial. Então, nas supervisões, é muito razoável que a gente possa ajudar os nossos colegas, às vezes com uma simples pergunta: me diz o que você está sentindo na tua relação com o paciente. É aí que muitas vezes pode estar uma resposta muito interessante. Porque ele transfere para você aquilo que ele não consegue suportar ou aquilo que ele está vivendo. E é muito comum os colegas dizerem: eu estou confuso. Presta atenção então, olha para o teu paciente. Olha o estado de confusão mental que ele está. Agora, qual é uma das grandes funções disso, além de me informar? Eu reconheço o impacto e me informo sobre o paciente. Além disso, isso me dá a possibilidade, então, de me livrar de um peso que seria eu acreditar que isso que eu estou sentindo é meu. Muitos colegas chegam e dizem: eu me sinto culpado por pensar mal do meu paciente. Isso me lembra aquele texto do Winnicott, o ódio na contratransferência, onde ele apela a que as mães de bebês possam conversar sobre a raiva que elas podem estar sentindo dos seus bebês, para descobrirem que não é raiva, não é ódio, é cansaço. Mas na ânsia, às vezes, de não poder falar sobre aquilo, ou de ter medo, fica um sentimento de culpa, uma negação, e que faz com que aquilo, sim, que é cansaço, volte para o bebê na forma de uma contratransferência inconsciente. Eu posso retaliar, eu posso esquecer horários, eu posso fazer uma série de coisas. E a mesma coisa com os pacientes. Então, Sérgio, você me perguntou um exemplo, eu diria que essa clínica contemporânea precisa de terapeutas que se voltem, em especial, para aspectos que, por exemplo, possam fazer um uso da contratransferência como forma, como um aspecto muito relevante do tratamento de subjetividades mais regredidas. Esse é um aspecto em que a gente chama atenção para a adaptação do setting. Ou seja, o que muda em termos de adaptação? Muita coisa. Às vezes eu brinco com alguns colegas em supervisão e digo assim: olha, você esqueceu de uma coisa, de tirar o divã da frente e colocar o berço. Porque o teu paciente não está preparado para esse tipo de postura que você está oferecendo para ele, que está toda correta, mas você está enxergando esse paciente com outros olhos. Você está tentando ver um amadurecimento dele que ele não tem ainda. Então volta e substitui por um playground. Se não for suficiente o playground, se não der para ele brincar ainda, volta um pouquinho mais e coloca um berço ali. E aí você vai enxergar o teu paciente. Ou seja, são adaptações assim, meio vulgares, isso que eu estou falando, mas é para chamar a atenção para a diversidade de subjetividades que hoje chegam e exigem que nós tenhamos essa capacidade de adaptação. E, para nossa sorte, nós temos uma quantidade muito razoável de profissionais, de teóricos na psicanálise, que muito cedo começaram a falar sobre isso. Podem não ter sido bem escutados, mas hoje eles estão sendo. Hoje eles estão sendo. O que o Henrique está trazendo é tão importante que eu quase que tomei o microfone dele para dizer assim: e quando botar no berço, se não estiver funcionando, volta e coloca no útero. Porque às vezes a regressão pode ser feita, inclusive, até o útero, subjetivamente, simbolicamente, dentro de um processo analítico. Mas o Duchamp, ele era dissidente, digamos assim, das teorias de Winnicott, muito embora ele tivesse contribuído com uma linguagem própria, trazendo contribuições próprias para a psicanálise. A psicanálise inglesa ela é considerada uma das precursoras da teoria das relações de objeto, por isso que o Henrique estava falando
em termos de comparação da análise com o sujeito, né, no dia a dia, com alguma referência da relação mãe-bebê. Porque um pediatra como o Winnicott, ele vai olhar para a relação mãe-bebê. E depois ele vai colocar essa relação em evidência com os pacientes, crianças, adolescentes ou adultos. E tem uma coisa, Henrique, no Massudican que claramente você não apontou, mas eu queria trazer, porque você falou indiretamente. É com que olhos a gente vai enxergar esse paciente? Com que ouvido a gente vai ouvir esse paciente? E que espaço psíquico a gente vai oferecer para esse paciente? O Massudican, ele tem um texto muito curioso, que ele diz assim: ouvir com os olhos. Então não se trata mais de ouvir com as duas orelhas ou com os dois ouvidos. Ele coloca numa dimensão de ouvir ou escutar para além das duas orelhas ou os dois ouvidos que nós temos. É se colocar disponível mesmo para o paciente e ver o que é que ele de fato está precisando. O que é que de fato é o serviço ou o processo terapêutico para aquilo que a gente está ouvindo. Porque parece que o paciente está dizendo para a gente que ele está pedindo alguma coisa e que nós não estamos ouvindo. Então eu preciso ver. A brincadeira que o Henrique estava trazendo agora há pouco, né, de tirar o divã da frente e colocar um berço, né, isso está muito referido também ao Fairbairn, o Ronald Fairbairn, do qual o Winnicott leu e o Massudican também. Então o Fairbairn, ele tem uma expressão que é muito interessante, eu já tinha lido isso há mais de 15 ou 17 anos atrás, que ele diz: bom, eu acho que é muito perigoso atender um paciente no divã. Nem todo mundo está preparado, e nem todo sintoma ou adoecimento psíquico do paciente está preparado para usufruir de um divã. Então ele diz, quando a gente fica escondido atrás do divã, com um paciente deitado, completamente absorto na sua solidão, ele diz que colocar o paciente nessa condição é como se nós abandonássemos um bebê no berço. E abandonar um bebê no berço é o bebê estar à sorte do que quer que vá acontecer a ele. Então, como é que a gente faz quando o bebê está abandonado? A gente coloca ele no colo, a gente coloca ele no peito, a gente coloca ele simplesmente no lugar de amparo e não de desamparo. Então, o Massudican, ele é um dos autores que começou a dar uma dimensão muito grande, inclusive uma importância, à dimensão do silêncio na psicanálise. Então ele revê a teoria não só freudiana, mas também a teoria winnicottiana, para ele propor alguma coisa de uma dimensão de fazer diferente ou pensar diferente. 2 rápidos exemplos. Um exemplo que ele tem de não pensar a histeria e muito menos a perversão, de um ponto de vista nem da forma freudiana, nem da forma lacaniana de pensar esses 2 adoecimentos psíquicos. Ele vai dizer que tanto num quanto outro houve uma falha do ambiente, ou seja, houve uma falha de quem cuidava daquele bebê, que resultou no adoecimento psíquico que a gente conhece como histeria, pelo menos de acordo com a história da psicanálise, e de um ponto de vista da perversão. Eu não vou gastar tempo para a gente falar sobre isso, porque a gente não tem. Eu vou passar a palavra para o Henrique, que eu acho que tem essa dimensão do silêncio, do ouvir com os olhos, que é ouvir o paciente com uma dimensão outra de oferecer um espaço psíquico, que é o que o paciente precisa. E não, às vezes, por meio da palavra. Às vezes, uma conquista que o paciente tem é justamente ficar em silêncio com uma outra pessoa que está junto com ele amparando. Exemplo típico, quando a gente coloca um paciente, quer dizer, coloca, né? Quando oferece o divã para o paciente, ele diz, mas você vai ficar onde? Geralmente ele pensa assim, aqui atrás? Né? E eu, por decisão própria, disse assim, eu nunca mais fiquei atrás do divã, eu fico do lado. De modo que se o paciente fizer assim, ele me vê. E eu estou vendo a dimensão corporal de todo o paciente, porque tem analista que está assim, olhando para qualquer outro lado, menos para o paciente. Porque eu acho isso, às vezes, um absurdo. Então, eu acho que para a gente poder conversar, Henrique, e se encaminhar para o final da nossa conversa, seria interessante a gente discutir um pouco esse espaço psíquico, que é essa escuta outra, para além da dimensão, não só da visão, mas também dos 2 ouvidos. Então, Sérgio, essas metáforas que você está fazendo com o bebê, elas são muito oportunas, né? E eu gosto muito de fazê-las também, porque eu acho que elas são mais palpáveis. Nós podemos até conversar com os nossos bebês, e nós falamos com eles. Nós falamos.
falamos com bebês, falamos com os cachorrinhos, né? Falamos com todo mundo. Mas nós não esperamos uma resposta deles, né? Uma palavra deles. Eu acho que se a gente esperasse, a coisa ia ficar complicada. Mas nós não esperamos. Nós agimos independente disso. Nós conversamos para acalmá-los, para fazer chegar alguma coisa nossa até eles, mas o nosso corpo todo está em movimento, está em ação. E mais do que isso, aquilo que talvez contente e satisfaça a um bebê, antes de mais nada, e aí se a gente falou tanto de relações objetais, seja a presença de alguém. A presença. Às vezes o bebê pode estar ali se esgoelando, e a gente não sabe o que é. Mas a nossa presença, acima de tudo, ela pode ser confortadora. E a gente descobre que muitas vezes é. Se abre a porta, pega o bebê, coloca no colo, ele se acalma. Nem tudo é fome. Só depois que a gente cresce, né? Então, essa presença que se mistura muitas vezes ao bebê e ao paciente, ela passa a ser aquilo que lá no início da minha conversa eu trouxe como sendo talvez a essência de muito do que eu entendo que é a psicanálise. A essência dessa relação, né? Essa presença marcante. Por quê? Porque nós estamos lidando com subjetividades, insisto, que carregam processos falhos nas suas conquistas do amadurecimento. Não alcançaram o nível de amadurecimento X que as possibilitasse ficar com segurança num divã, dispensando o outro e lidando consigo mesmo e com seus pensamentos. São pessoas que trazem inseguranças estruturais muito pesadas, muito rígidas às vezes. E que precisam, portanto, da companhia do outro de uma forma muito afetiva. Por isso que nós deixamos de escutar simplesmente as palavras, que muitas vezes nem vêm, para podermos fazer da nossa presença a mais constitutiva e favorável ao paciente, para que ele possa continuar no seu processo de amadurecimento. Vai chegar um tempo em que a criança talvez já não precise tanto da minha presença entrando no quartinho. Basta eu ou a mãe ir lá da cozinha dizer, estou indo, ou fazer um barulho de panela, e ele vai ter capacidade de associar uma coisa com a outra. E vai chegar outro momento em que nem o barulho ele vai ouvir, e ele vai saber esperar, talvez ele vai conseguir esperar, porque ele vai relacionar o tempo, né, que ele geralmente recebe alguma coisa. Vai chegar um momento, então, em que ele consegue viver um pouco mais com segurança sem a tua presença. Talvez seja o tempo do divã, mas até lá, muita coisa está acontecendo de falhas e que exigem por parte do setting, eu não diria... eu diria uma ampliação muito generosa de alguns conceitos como de escuta. Escutamos com os olhos, porque precisamos estar presentes, escutamos com o corpo, escutamos nos perguntando sobre o que o paciente me disse, no que ele me causou, como eu disse agora há pouco. Então, é um luxo, eu diria hoje em dia, poder escutar o paciente no divã, e me saborear com as palavras dele e com os sonhos inconscientes. Porque, na verdade, há uma demanda muito forte por uma retomada, primeiro, do processo de amadurecimento. Por isso é que eu acho, Sérgio, que é muito, às vezes eu considero muito pobre, a gente olhar para os nossos pacientes e ficarmos atrás dos sintomas, né? Dos sintomas. O que é isso? Isso aqui, isso aqui. Não, olha, nós não somos psiquiatras, não somos. Alguns de nós são, mas nós não somos, eu e você não somos. Então a gente não tem compromisso de ficar catalogando sintomas. O que nós precisamos, antes de mais nada, é termos um mínimo diagnóstico maturacional. Eu preciso saber, minimamente, o lugar do meu paciente no seu processo de amadurecimento. É como, de forma muito simples, eu dissesse, eu estou diante de quem? De uma criança edipiana? É porque todos os pacientes são crianças, né?
Embora alguns pensem que tem 50 anos, 60, mas são todos crianças. Eu estou diante de uma criança edipiana, eu estou diante de uma criança que está vivendo os dramas do seu desmame. Eu estou diante de uma criança que está ali no seu primeiro ano de vida, ainda precisando muito da presença materna, da presença dos pais, protegendo dos barulhos e de tudo. Eu estou diante de uma criança que está vivendo sua gestação e com medos até de nascer. Entende? Se eu conseguir alguns indícios sobre isso, eu já posso ir caminhando para a adaptação do meu setting, para não correr o risco de pressupor que a minha criança é X e oferecer para ela um analista que não sabe cuidar dela. Porque a pior coisa que tem, né, às vezes, aliás, isso a gente vê muito talvez nessas questões de creches e escolinhas fundamentais. Às vezes a criança que está chegando muito novinha às creches, cada vez mais novinha, eu fico me perguntando, será que as creches sabem o que tem que fazer com essa criança? Ou será que estão olhando essa criança a partir de que olhos? Vendo nela que idade, por exemplo? Né? Porque às vezes não. Uma creche é a continuação de um lar. É a continuação. Então, se eu me equivocar nesse ponto, talvez eu fique batendo cabeça com o meu paciente décadas e décadas, oferecendo a ele um ambiente que não seja compatível com o processo de amadurecimento. Ele me pedindo uma coisa, eu não conseguindo entendê-lo e eu oferecendo insistentemente uma outra coisa. Isso acontece mais do que a gente gostaria que acontecesse, mas acontece muito. Esses desencontros, porque os nossos olhares e as nossas escutas às vezes não estão tão afinados para descobrir quem são esses nossos bebês e essas nossas crianças, nos seus recursos de amadurecimento. Né? É um grande desafio, mas essa é a clínica contemporânea, né, que não pode mais se dar ao luxo de ser só a psicanálise clássica, senão nós estamos desempregados. Bom, gente, a gente está chegando no final da fala do Henrique. Queria saber se vocês têm alguma pergunta para o Henrique, se querem fazer algum comentário. Não? Bom, a gente tem mais 2 episódios desse Nebulosa Café que a gente já comentou. A gente vai ter uma gravação desse Nebulosa no próximo episódio com a Ludmila Petrovski, onde ela vai vir aqui falar sobre supervisão, o sentir entre analistas, e na verdade é uma continuidade do que o Henrique está trazendo aqui, em termos de transferência e contra-transferência, e depois a gente vai ter uma gravação para um próximo episódio, com o Gustavo Jim Gomes, que vai vir aqui falar sobre um livro que a INM Editora lançou, que é Em Memória de Sándor Ferenczi, onde a gente vai trazer um pouco dos bastidores desse livro, mas também o bastidor do que foi a vida do psicanalista húngaro em termos de comentários de psicanalistas, amigos, ex-pacientes e pacientes do Ferenczi à época, em 1933, e pouco tempo depois que ele veio a falecer. Henrique, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje no programa, dizer que é sempre um prazer te escutar, conversar com você, e que claramente Henrique vai aparecer em outros programas aqui nosso. Dizer também para vocês que estão nos ouvindo, que dêem uma olhada um pouco no nosso site, no nebulosaimaginal.com.br, e deem uma olhada também se vocês querem participar do evento que vai acontecer em comemoração aos 5 anos do Instituto, cujo evento vai se chamar Psicanálise nas Margens, e a gente vai trazer 20 psicanalistas para discutir esse tema aqui em São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês e quem está nos assistindo, e a gente fica aqui e nos encontramos no próximo programa. Tá bom? Obrigado.